Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro, mais um capítulo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando estudo, conhecimento. Lembrando, interpretações individuais, tá? Não tem certo, não tem errado. É aquilo que nos toca de alguma forma, é aquilo que eu quero compartilhar com vocês que faz sentido para mim. Tomara que faça sentido para vocês também, tá bom? Esse trabalho a gente faz em parceria, capítulo pós capítulo, com a TV e Rádio Chico Xavier. Vai ao ar todos os sábados às 19 horas e nas minhas mídias às segundas-feiras, sem horário definido. Eu coloco no meu canal no YouTube, no Facebook, tem link no Instagram, boto no Spotify, boto no TikTok também. Quer dizer, o TikTok eu não boto não, mas tá tudo lá. Se quiser me segue, dá like, compartilha, aquela história toda de internet, né? Capítulo novo todas as semanas, como eu falei, e hoje a gente vai para o capítulo número 19, que se chama Transtornos de conduta na família. E quais são os temas de hoje? Bem interessante, tá? O primeiro deles é antes obsessor, agora, hoje, família. Então, antes foi obsessor e hoje é um familiar nosso. A gente vai falar disso, vamos falar sobre filhos e problemas comportamentais. Vamos falar sobre o remédio para obsessão. Vamos falar sobre a família suporte. Vamos falar sobre a família laboratório e muito mais, como sempre. Joana de Anjos dedica esse capítulo só para falar de alguns probleminhas que a gente tem na família, tá? Mas antes de começar, a gente vai fazer a nossa oração para buscar nos concentrar nesse momento aqui, esquecer um pouco o mundo lá fora e focar, se concentrar aqui nesse estudo. Tomara que vocês gostem. Vamos lá? Então eu convido a todos, quem quiser, claro, a fecharem os olhos comigo. E primeiramente agradecemos a Deus Pai por mais essa encarnação, por mais esse momento. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso suporte, nosso companheiro, a nossa alegria, por todo o amor derramado sobre nós. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos ampara e prepara e nos dá todo o suporte para realizar esse estudo, buscando aprender com Joana de Ângeles, buscando aprender com as palavras do Mestre Jesus. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse capítulo, mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, vamos lá? Vamos começar. Então, para falar essa história de transtornos de comportamento, como é que se chama? O capítulo Transtornos de conduta na família. Então, antes de qualquer coisa, eu queria dizer para vocês o seguinte: vamos colocar o pé no chão, tá, gente? Antes de começar aqui a leitura, porque o que eu consigo perceber, e cada vez mais com essa história da internet, de Facebook, é que as pessoas estão vivendo um mundo que não é muito real. Vivendo muito aquele mundo do famoso, da pessoa que é referência no Instagram, no Facebook, aquela que tem uma vida perfeita, sabe? Com a família perfeita. Então vamos tomar cuidado com essa história de entrar nessa de comparar e acreditar que a vida do famoso, da fulana lá do Facebook, é perfeita e não tem problemas. Pessoal, vamos entender o seguinte: existe a vida de palco e existe a vida de bastidor, tá? Não vamos confundir. Vida de bastidor é a vida real, é a vida do dia a dia, tá bom? Portanto, não se ache o diferente, não se ache o errado, não se ache infeliz entrando nessa de ficar se comparando com aqueles posts lindos e bonitos e a famosa lá da televisão e aquela família perfeita, referência, a tal da família Doriana, e você olha para o lado, para a tua família, e isso te faz mal de alguma forma, acreditando que aquilo é uma vida real, tá bom? Lembrando, todo mundo tem dificuldade nessa vida, tem dificuldades familiares, porque tem atrito no convívio. E além disso, muitas vezes tem história de outras encarnações. Que é um pouco disso que Joana fala hoje para nós
também, tá? Então, o que eu quero chamar é, vamos botar o pé no chão, tá, gente? Sem viver essa ideia de Disneylândia, de ilusão, de família perfeita, que isso não existe. Sabe por que não existe? Porque a gente não é perfeito, tá bom? Só por causa disso, pura e simplesmente. Imperfeitos, família imperfeita. Simples assim, tá legal? Então vamos começar? Vamos lá. Primeiro tópico, Joana de Anjos fala sobre obsessores na família, como é que é essa questão aí nas nossas relações familiares. Vamos lá? O primeiro trecho que eu separei aqui. Joana nos diz: desse modo, refugiando-se no seio da família, que de alguma forma contribuiu para a sua tragédia anterior, o espírito renasce com matrizes espirituais que facultam a injunção obsessiva, na qual resgata o delito e cresce moralmente, se bem souber conduzir o processo angustiante. No entanto, não é da lei de Deus o padecimento pelo sofrer apenas, mas como oportunidade de refazer a experiência infeliz, acertando o passo com equilíbrio e desenvolvendo os valores dignificantes que lhe dormem que lhe dormem em latência. E aí, pessoal, vamos contar uma historinha aqui para a gente entender como é que essa dinâmica funciona do obsessor antes que chega no nosso seio familiar. Vamos entender o que acontece. Lá atrás, quando eu digo lá atrás, lá no passado, em outras vidas, na última encarnação, ou além, muito antes, mas aquele passado que a gente não lembra, sabe? Teve algum barulho, teve algum problema, teve alguma briga, teve ódio, às vezes teve morte, teve muito problema de uma magnitude, às vezes, que a gente não faz ideia. Mas é só ver um pouco da história do passado e lembrar que aqueles lá do passado, aqueles fomos nós, ok? E aí, de alguma forma, aqueles dois espíritos lá atrás, aqueles dois encarnados lá atrás, que brigaram forte, aquela briga braba mesmo, se afastaram com muito ódio, com muita mágoa, se mataram, se violaram, uma violência, o que quer que seja. Eu vou dar só uma referência aqui, para a gente entender como é que acontece esse afastamento. Hoje em dia, vamos trazer para a vida de hoje, depois a gente volta lá para a historinha da reencarnação. Sabe aquelas brigas de hoje em dia, que rapidamente a gente briga e aí toma logo ranço da pessoa, toma ódio, não quer ver nem a pessoa pintada de dourado na nossa frente, não quero nem ver pintado de ouro. Sabe como é que é? Então, vamos voltar para a historinha. Aí a gente brigou lá atrás, no passado, na outra encarnação. E dependendo do barulho lá atrás, dependendo dessa história, como aconteceu, como nós nos ligamos através desse ódio, desse sentimento negativo, porque o que acontece muito são aquelas brigas quase que de novela, sabe aquelas novelas mexicanas, que um odeia o outro, e tem aquelas frases assim, nunca vou te perdoar, esse fato foi imperdoável, porque foi muito forte. Não estou diminuindo aquela dor, tá? Porque claro que foi muito forte. A gente se machuca muito e se violenta muito nessa nossa caminhada e erra muito, sem dúvida alguma. Mas aquilo que aconteceu lá atrás continua nos ligando de alguma forma por esse sentimento negativo. Nós nos ligamos pelo amor, mas também pelo ódio, pelo rancor, pelo sentimento de vingança, por tudo quanto é questão negativa. E aí o que acontece? Volta todo mundo junto nessa encarnação e normalmente na mesma família, tá? Para que isso, né, Alson? Para a gente aprender a perdoar o tal imperdoável que a gente acredita e sente ou passou muito tempo sentindo e tem ainda essa raiz muito forte lá dentro contra aquele fulano lá atrás, tá bom? Vamos lembrar, claro, que a gente tem o nosso bendito véu do esquecimento, que nos auxilia demais nesse processo do aprendizado do amor.
Porque nós retornamos na mesma família exatamente para aprender a perdoar o tal imperdoável que a gente acredita, aprendendo a amar. O aprendizado vai ser sempre nessa direção do amor. Então a gente tem o tal bendito véu do esquecimento, que às vezes as pessoas não entendem, porque é muito simples. Eu gosto de dar um exemplo, porque às vezes as pessoas me perguntam assim: ah, Nelson, mas por que eu não consigo lembrar de nada? E eu respondo assim: a gente não consegue lembrar de nada porque muito provavelmente nós não conseguiríamos viver essa encarnação com as lembranças do passado, que às vezes são lembranças muito fortes e muito difíceis de gerir. Vou dar um exemplozinho aqui, que eu gosto de rebater essa pergunta da seguinte forma. Imagina, só imagina, tá? Imagina que o teu irmão hoje, que você tem, independente da sua história com ele hoje, tá? Mas esse teu familiar, teu irmão, a tua mãe, o teu tio, quem quer que seja, o teu avô, a tua avó, aquela pessoa que está ao seu redor hoje, no teu seio familiar, imagina se você soubesse que ele foi aquele teu algoz lá no passado que, por exemplo, estuprou e matou a tua filha na tua frente. E que foi muito doloroso. E quando você resgata essa lembrança, ainda dói demais. Eu devolvo a pergunta: será que a gente ia conseguir se relacionar? Ou como isso iria afetar essa relação a dois com esse familiar próximo de nós? Eu te pergunto: será que isso não ia abalar, não ia comprometer esse relacionamento, esse reencontro novamente para essa busca de quebrar esse ciclo? Ainda assim, mesmo sem a lembrança, gente, vamos entender uma coisa. Nós carregamos, nós trazemos ainda esse tal sentimento inato. Sabe como é que é esse tal sentimento? Que é aquela coisa que a gente não bate com fulano, não vai com a cara e não sabe nem porquê, que é de graça. Dentro da família que eu estou falando, tá, gente? Estou nem falando fora, estou focando só na família, que a gente vai entender um pouco de como compromete os nossos relacionamentos e os nossos problemas dentro da nossa família. Sabe o que é isso? Que tem uma repulsa, às vezes, gratuita. E quando eu falo repulsa, a gente pode ir mais além ainda observar vários casos de repulsa no processo de gestação, da mãe com a criança ou do próprio feto com a mãe. Já se registram vários e vários casos. Não precisa nem ir muito além em literatura espírita não, tá, gente? Pesquisa aí, conversa aí, porque é um assunto meio velado e muitas vezes as próprias mães têm vergonha de falar que não bate com aquele filho, que não gosta, que tem uma coisa que não sabe dizer, mas sempre teve. Não é porque a criança é levada e faz besteira, não. Sempre teve desde a barriga. Sente isso. E vice-versa, tá? Então, isso tudo é bom a gente ter consciência, entender que esse processo acontece. Mas para quê? Qual é a ideia da gente saber? Só para saber, quem foi ou deixou de ser na última encarnação, se eu tive o problema ou não tive o problema? Eu acredito que, pessoal, o importante da gente saber tudo isso é pura e simplesmente para a gente entender que o foco está exatamente aí. Esse é o nosso maior desafio, aprender a amar esses que a gente repele de alguma forma, esses que a gente não se dá bem no nosso seio familiar. Porque amar quem nos ama, quem a gente nos dá, quem nós nos damos bem gratuitamente, é muito fácil. Até os gentios fazem. Agora, amar os inimigos, aí é um grande desafio. Transformar esse inimigo em um amigo. É muito difícil, é difícil, claro, mas é possível. Mas é importante a gente falar isso, pessoal, nesse processo de amor. Eu costumo falar isso, mas vou repetir de novo, porque é importante. Nessa busca de amar, não vamos exigir de nós um amor sentimento da mesma forma que a gente tem com esse que a gente já gosta naturalmente, que bate e a gente tem uma sintonia, uma afinidade muito forte. Mas vamos pelo menos buscar parar de brigar um pouco,
conviver pacificamente. É saber que aquilo ali, aquela pessoa, de alguma forma, é como se fosse um grande campo minado e que qualquer coisa é uma faísca para dar ruim de novo, para brigar de novo. Parece que um é álcool e o outro é isqueiro. E não precisa chegar muito perto que já explode tudo de novo. E a briga pega fogo. E processos reencarnatórios, que temos a oportunidade de resgatar, às vezes viram compromissos maiores ainda. Ou a gente vai perpetuando, vai empurrando com a barriga, vai pendurando na conta. Então o processo da consciência é o mais importante para a gente identificar aqueles no nosso seio familiar que não estão ali por acaso. E se a gente não se dá bem, o fulano não se dá bem com a gente, tenta aproximar. Eu sei que às vezes é difícil demais, às vezes é até impossível, mas faz a tua parte. Quando a gente tem essa consciência e tem esse cuidado, entender que talvez esse inimigo do passado que está aí contigo na tua família pode estar aí exatamente como uma grande missão. E quando eu falo grande missão, gente, muitas vezes aquela briga lá de trás, daquela história que eu contei do passado e que hoje a gente está reencarnando junto, é o teu propósito da tua encarnação e o propósito desse teu familiar também. Propósito de desvencilhar, de quebrar tudo de negativo que está aí, de fazer as pazes, entre aspas, de quebrar esse processo de desamor, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, se reconciliando de alguma forma. Tão pouco interessa aquilo que aconteceu, porque se tivesse que ser, vocês iriam lembrar. Foca no sentimento que vocês têm. Se está ruim, se está embaçado, busca melhorar, trabalha para isso. Faz agora o que você pode fazer, porque senão vai ficar para frente. Não tenha dúvida disso. Processo de resgate na família, se não fazer agora, vai pendurar e vai ficando pendurado, tá? Só depende de nós, tá legal? Vamos seguindo? Próximo trecho. Joana de Ângeles nos diz. Vamos lá. Observando-se o comportamento alienado do filho, peraí gente, agora a gente vai falar, deixa eu dar o tópico aqui, a gente vai falar sobre filhos e problemas comportamentais, tá? Vamos lá. Observando-se o comportamento alienado do filho, após buscar o socorro da ciência médica, nunca olvidar a contribuição espiritual mediante o concurso dos passes, da água magnetizada, do carinho para com o enfermo encarnado e a compaixão dirigida ao perseguidor. O obsidiado que gera no lar situações de difícil contorno é sempre muito infeliz e por isso mesmo encontra-se num estágio que o impede de compreender o que se passa à sua volta, tornando-se instrumento de aflições para toda a família. Não poucas vezes a sua impertinência, pelo repetir-se continuadamente, termina por cansar os familiares, produzindo reações de ira e de mágoa, de revolta e de ódio, que mais complicam o quadro doloroso. Aí, pessoal, seguinte, vamos entender esse processo de influência espiritual, de obsessão, como é que acontece isso. No nosso seio familiar, especificamente, Joana falou, com os filhos, vamos entender o seguinte, que nem tudo é espiritual, tá? Nem tudo é obsessão, mas muito pode ser espiritual e muito pode ser obsessão. Vamos tentar entender e ampliar o horizonte, que às vezes nem o pediatra, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem o pedagogo, nem o fono, nem ninguém vai conseguir resolver. Vamos tentar tudo dentro da medicina. A gente tem profissionais de saúde especializados, sim, para auxiliar muitos problemas que as crianças sofrem em torno dos comportamentos como um todo, sem dúvida nenhuma, mas tenhamos também atenção à questão espiritual, que pode estar influenciando diretamente, intensivamente, de uma forma incomensurável, tá? Não é raro, infelizmente, a chegada
de muitos pais a centros espíritas com crianças em processos muito complexos de obsessão, tá? E dependendo da sensibilidade da criança, há muito sofrimento envolvido, há muita perseguição que acontece. Então, os centros espíritas têm aí tratamentos específicos para poder auxiliar, mas olha só, vamos manter todo o auxílio dos profissionais de saúde e da ciência que está para nos ajudar, tá? Não é o espiritual ou o material, é os dois. Um complementa o outro. Então a busca é a gente aqui, dentro de como percebemos a complexidade, o que está se passando com as crianças no lar, como isso está afetando não só a criança, mas o lar como um todo, porque nos afeta de uma forma ou de outra, como a gente pode auxiliar essa criança. E mesmo que você não goste nada desse de espiritismo, não quer saber, porque eu sou de outra religião, não tenho religião nenhuma, ok, não tem problema, a gente não está querendo converter ninguém. Mas busque se informar, busque auxiliar esse filho, esse familiar que está em sofrimento. Não precisa virar espírita, mas vamos entender, vamos estudar, vamos buscar o auxílio também fora do auxílio material, do auxílio que a ciência pode dar, do que os profissionais de saúde, que o médico, que o psicólogo, o psiquiatra. Nós estamos aí para isso. Digo nós, eu sou profissional de saúde, sou psicólogo, mas quando digo nós também, nós espíritas ou centro espíritas, que podem auxiliar nesse entendimento mais amplo, que há muito sofrimento, sabe por quê? Por muita ignorância. Ok? E para sair da ignorância a gente precisa entender como é que funciona o processo. Como é que as coisas acontecem e como a gente pode se prevenir, se precaver, mudar as coisas para ser melhor, para a coisa funcionar melhor, para não ter tanta dor e tanto sofrimento, tá bom? Vamos lá? Vamos continuando? O próximo trecho que eu separei aqui foi o seguinte, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o remédio para a obsessão, o grande remédio. A terapia mais eficaz ao lado da prece é a paciência de todos aqueles que são constrangidos a lidar com a sua enfermidade, envolvendo em ondas de paz a fim de serem quebradas as algemas que o prendem ao vingador. Os sentimentos negativos que são direcionados ao enfermo espiritual pioram-lhe o quadro porque mais vitalizam o perturbador, que encontra um campo vibratório favorável ao desforço que pretende realizar. Por outro lado, todos aqueles que participam do quadro afligente, de uma ou de outra forma, estão vinculados à trama infeliz que agora se recusam a resgatar. E aí, pessoal, o remédio para obsessão é o seguinte: é um remédio difícil às vezes, mas muito necessário, que é a paciência, que é esse entender além que todos nós estamos envolvidos direto ou indiretamente e acabamos afetando ou nos afetando ou piorando esse processo que ocorre no nosso seio familiar. E quando Joana de Ângeles, só destacar isso aqui que é importante, quando Joana de Ângeles fala que os sentimentos negativos que são direcionados ao enfermo espiritual pioram-lhe o quadro, é o seguinte: não adianta entrar nessa de show Satanás. Vamos lá no centro espírita para se livrar desse problema, quase como se fosse um carrapato grudado aqui atrás da orelha, que aí lá eles vão dar um jeito lá e vai se livrar dessa porcaria aí da minha vida. Olha só, vamos entender, pessoal, que esse que persegue o perseguidor foi lesado, se sente lesado e é um irmão nosso, como nós, merecendo amor do Pai. E de alguma forma, muito provavelmente, tampouco interessa a história, mas esse teu familiar que hoje é o perseguido foi algoz lá atrás. Esse processo de vítimas e algozes, essa dinâmica que muitas vezes vai e vem e vai mudando de papel, tão pouco importa. O que importa é o sentimento do amor. O que importa é essa busca da compaixão, do perdão, do entendimento amplo que nós erramos muito. Infelizmente, que a gente erra feio e que a gente se machuca e que a gente se machucou lá atrás também.
E o nosso familiar hoje envolvido da mesma forma. O importante é a gente entender o que se passa para buscar ajudar e não piorar a situação. Não piorar. Eu sei que é um entendimento às vezes muito difícil, porque a gente enxerga como um problema e quer resolver o problema. Só que o problema às vezes é mais complexo do que isso. A gente tem que ter não. Aconselha-se, né? Tá aí Joana de Anjos nos auxiliando a ter esse entendimento um pouco mais profundo, um pouco mais além do que essa coisa superficial. De que eu tenho um problema, pronto, aqui em casa, a luz não está funcionando, eu troco a lâmpada e está resolvido. Não é tão simples assim, tá? Então vamos ter atenção e buscar esse entendimento para auxiliar melhor esse enfermo hoje que está no nosso lar, sofrendo, na verdade, num processo de obsessão. Enfermo não, vou colocar aqui esse obsidiado, tá? Tem um obsessor e tem um obsidiado. Então o nosso familiar hoje pode ser obsidiado e o obsessor está no plano espiritual, trazendo toda essa influência negativa. Tá legal? Vamos lá? Vamos seguindo. Próximo trecho que eu separei, que a gente tem horário e tem que cumprir o horário, né, gente? Próximo trecho. Joana nos diz: nas constelações familiares também remanescem almas queridas que formam grupos saudáveis felizes, porque têm como missão trabalhar em favor do progresso geral, fomentando o desenvolvimento intelecto-moral da coletividade. Sustentado pelos valores da afetividade doméstica, encontram forças para vencer as dificuldades naturais dos empreendimentos relevantes, construindo o bem e a felicidade em toda a parte. Nesses redutos consanguíneos estão espíritos afins, consagrados pelo passado de ternura e compreensão, que recomeçam juntos para que se sustentem mutualmente no desempenho dos compromissos nos quais se irmanam. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre a família suporte. Aqui não tem só história ruim, tá? Não tem só coisa ruim nesse processo de reencarnar no seio familiar. É ótimo, Joana, colocar isso, porque às vezes fica denso, né? Pesado. Acho que família é só compromisso, é só resgate. Nem sempre, ainda bem que seja assim. Então a gente tem também espíritos afins no seio familiar, exatamente para nos dar todo o apoio, todo o suporte mútuo. Eles nos dão e a gente dá para eles também, nessa constelação familiar, esse sustento para, nessa encarnação, a gente se ajudar uns aos outros. Para quê? Para provar, espiar aquilo que a gente necessita para aprender. É o aprendizado através da prova e da expiação. Às vezes prova, às vezes expiação, às vezes os dois. E a gente tem aí essa base familiar que nos auxilia de alguma forma, tá? Como eu disse antes, a gente tem na família alguns membros da família que a gente não bate, que a gente não vai com a cara, que a gente não gosta muito, mas também temos aqueles que a gente bate, aqueles que a gente gosta de cara, gosta muito e de graça também. Então, que bom que nós tenhamos assim. E pode observar, observa na tua família, observa aí que você vai perceber claramente, provavelmente, não é em todas com certeza, tá? Mas normalmente se percebe isso, se percebe algumas afinidades, algumas rejeições. Faz parte desse processo, dessa constelação familiar, que Joana de Anjos vai um pouco além nesse livro sobre constelação familiar, que é um tema, é um tópico, constelação familiar. Há vários dinamizadores de constelação familiar que seguem uma linha dentro da psicologia. Atenção, pessoal, não estou criticando de maneira nenhuma, tá? Estou só fazendo uma comparação, uma diferenciação, desculpa, não é uma comparação, uma diferenciação que Joana de Ângeles mergulha um pouquinho além, tá legal? Essa constelação familiar para mim aqui, pessoalmente, não há nada igual. Pelo menos eu nunca vi igual até hoje, tá bom? Então vamos seguindo aqui para a gente ir para o nosso último trecho. Agora vamos falar sobre a família laboratório, esse último trecho. A família
é sempre uma bênção que Deus faculta ao espírito em crescimento, auxiliando a treinar fraternidade e compreensão, de modo a preparar aquela de natureza universal. Então é a família laboratório. O que é a família laboratório? É no laboratório que a gente vai exercitar, que a gente vai aprender. O laboratório é aquele pequeno núcleo fechado que a gente vai ter essa oportunidade de aprendizagem. E exatamente para a gente aprender, para a gente treinar esse amor que nós precisamos aprender. Eu sempre repito isso, vou repetir mais uma vez. Sabe por que eu repito? Porque nós precisamos entender, tá? A gente precisa entender o seguinte: vamos ter atenção na nossa família, tá, pessoal? Principalmente, vamos fazer o dever de casa em casa. Se tá difícil em casa, se dá bem com fulano, aprender a amar o cicrano, faz uma força, tá? Faz uma força nesse pequeno núcleo que a gente vai aprendendo a amar, a gente vai trocando ali nesse pequeno laboratório, para depois, naturalmente, a gente ir ampliando o mundo afora. Não que uma coisa dependa da outra, mas o exercício principal, o dever de casa principal que nos enviam, vamos dizer assim, está aí dentro da tua casa. Tenha certeza disso. Não tenha dúvidas. É em casa que a gente vai aprender como aprender a amar, tá? E quando a gente vai aprendendo a amar, a gente vai aprendendo a ser mais feliz. A gente vai aprendendo o que é felicidade. Só existe uma direção, só existe um caminho. E esse caminho é o caminho do amor. Então que possamos assim buscar aprender a amar através dessa nossa família, que é o seio, o berço, o laboratório, como a gente queira interpretar, enxergar. E a Joana de Ângeles nos ajuda a nos dar esse ponto de vista diferenciado para a gente talvez fazer um esforcinho a mais. Tá legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já estamos no nosso horário. Foi um prazer, uma felicidade estar aqui com vocês, uma alegria. Quem ficou até o final e gostou do estudo, escreve para mim, por favor, a palavra caminho. Se só existe um caminho, o caminho do amor, escreve para mim o caminho. E eu sei que quem ficou aqui até o final e gostou do estudo, como eu gostei também, tá bom? Obrigado a todos. Vou fazer agora a oração. Quem quiser, fecha os olhos comigo. E assim agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, agradecemos a Deus Pai, agradecemos a espiritualidade de luz, agradecemos a Joana de Ângeles, agradecemos a todos por todo o suporte, por toda a luz, por todo o amor derramado em nós, através dessa vibração de amor, através desse estudo, através desse conhecimento que nos ajuda a nos libertar e naturalmente sermos mais felizes. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo, mais esse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Esqueci de falar. Vamos ver qual o capítulo que vem? Também não sei. Vou ver com vocês, tá? Capítulo que vem, o 20. Já é o 20. São 30 só, tá? Para mim, tá passando voando. Se chama Provas e Expiações no Lar. Olha, acabei de falar de provas e expiações. Então tá aí, ó. Provas e expiações no lar. Semana que vem a gente volta com mais esse estudo. Tá legal? Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. Beijos e abraços. Tchau, tchau.